Deixa eu puxar uma pergunta aqui, que eu acho que a gente já emendou aqui o cenário com a discussão, mas eu acho que é importante a gente passar um pouco da questão da visão de alocação, né? Eu acho que a gente está tendo. A gente já tinha discussões intensas, eu acho que elas se intensificaram, né? Acho que nas últimas semanas, mas acho que se vocês puderem falar um pouco, né? Acho que traduzir um pouco as principais conclusões que a gente tem tido dessas conversas iniciais em termos de alocação, aonde direcionar, o que a gente tem feito com os portfólios, dado todos esses pontos de interrogação que a gente tem, acho que seria interessante. E aí, em linha com a pergunta aqui do Andrei que ele mandou. Olha, gente, então vamos, deixa eu começar essa aqui. Não tem como dourar a pílula. O que a gente tem descrito para vocês é um aumento da incerteza, tá? É um aumento do risco. E se tem um aumento do risco, você precisa ter um aumento do prêmio de risco. Isso é um princípio relativamente estabelecido em finanças, tá? Eu acho que a gente está caminhando entre risco e incerteza, além disso. Ou seja, tem muita coisa, não é só que a gente consiga atribuir a probabilidade, tem algumas coisas que a gente sequer sabe que podem acontecer, como a gente sequer esperava que a lei das estatais fosse, entendeu, aguada tão rapidamente na caída da noite. Então, assim, o que você tem que fazer quando você é confrontado com esses aumentos do risco? Você tem que encurtar o horizonte temporal, encurtar o duration dos teus investimentos, entendeu? Diminuir tua exposição a risco. Acho que é isso, a não ser que você tenha realmente um apetite muito, entendeu? Para rir, e tem investidores que têm um apetite longo para risco e dizer, não, olha, eu vou olhar através dos próximos 4 anos, eu vou olhar depois dessa crise que o Genta descreveu, que é possível que a gente passe, muito possível que a gente passe, depois dessa crise a gente tem um ciclo, vai ter uma melhora, etc. Se você tiver esse tipo de horizonte temporal, mas são muito poucos investidores que eu conheço que têm isso, ok. Fora isso, o que a gente vai fazer aqui é reduzir risco dos portfólios. Está muito claro, não dá com um conjunto de políticas macroeconômicas equivocadas, você dizer, bom, eu não consigo sequer determinar a taxa de juros a essa altura do campeonato, porque se a gente não sabe o arcabouço fiscal e o governo está apertando o pé no acelerador fiscal, eu não sei a inflação, se eu não sei a inflação, eu não consigo saber a taxa de juros, além disso, com o fiscal pior, a taxa de juros neutra também está... Então, para saber a taxa de juros nominal, eu não sei nem a inflação, nem a neutra, mas eu sei que a neutra está subindo, e daí eu não sei a taxa de juros, como é que eu precifico o Bovespa, então eu acho que vocês deveriam esperar da gente uma diminuição de risco, entendeu? Ao longo do tempo, na verdade essa diminuição de risco já está acontecendo, né? A gente já começou com esse processo de diminuição de risco já faz algum tempo, entendeu? Eu acho que é prudente. Ah, mas Arthur, poxa, pode ser que você acorde amanhã e, poxa, mudou tudo, entendeu? O governo, entendeu, viu a luz e mudou a direção de política econômica. Gente, aí como falava o Keynes, quando os fatos mudam, eu mudo. Mas a verdade é a seguinte, a gente ainda está indo, entendeu, para o caminho de como falou o Genta, entendeu? Cuja conclusão lógica é que o mercado vai questionar as políticas econômicas em algum momento de forma mais violenta. Se essa é a direção, e a direção, o governo não é que o governo está dando passos tímidos nessa direção, o governo está caminhando nessa direção a passos largos. Quando você fala em, poxa, mexer na lei das estatais, como foi mexido, quando você fala em 200 bi de gasto a mais, quando você fala, não é que a gente está dando a gente está correndo, entendeu? Muito rapidamente na direção errada. Então a gente tem que levar isso em conta e, infelizmente, diminuir o risco dos portfólios. E se eu puder só acrescentar, Vic, também acho que nesse ponto do Arthur, e juntando um pouco da visão do Genta, né, dado que está começando já com esse perfil, é, e geralmente não parece que eles que governos desistam, né, ou revêem a estratégia muito rapidamente, ainda parece que eles, assim, se o mercado confrontar, eu acho que eles ainda vão tem aquela primeira dobrada da aposta, né? E assim, eu acho que Vamos testar. o mercado, assim, então, dito isso, e aí
na pergunta do Andrei, que fala muito de inflação, aumentar pós e renda fixa. O fato é que, assim, o que a gente viu nos últimos meses é que inflação também sofreu, tá? Então, o ponto aqui do Arthur é o seguinte, que a gente está olhando aqui nos portfólios, é pós-fixado, tá? Porque a NTN-B abre taxa e perde e tem marcação a mercado, né? E tem rentabilidade negativa, né? Então, detrai performance do portfólio. Então, aonde que você vai no porto mais seguro é pós-fixado mesmo e espera um pouco para ter um pouco maior definição, porque, como a gente falou aqui, quanto mais incerteza, mais volatilidade, quanto mais volatilidade, mais prêmio de risco e dificuldade para você precificar as variáveis macroeconômicas, né? Então, assim, a gente não consegue ver 10 metros na frente, né? Então, está dirigindo uma estrada muito escura, você não consegue uma neblina, cara, reduz velocidade, se não for para encostar no acostamento, liga o alerta e espera um pouquinho para continuar vendo, né? Magenta, o que você acha? Bem, a nossa vida aqui é bem diferente da de vocês em termos de alocação de portfólio, dado a facilidade que a gente tem para ficar toda hora virando a mão. E mesmo com essa facilidade, acho que essa função-reação um pouco diferente, estamos com risco muito baixo também. Eu acho que nos patamares atuais, a gente estava pensando numa deterioração, então estava tomado aí no juro, mas para montar uma posição, estamos muito pequeno em bolsa, está com um short, estamos vendido em Bolsa Brasil, mas uma posição bem pequena aí, dado todo esse cenário internacional que pode atropelar. Então, um dia a China reabre e as ações sobem, o outro mexem na lei das estatais e falam que a Dilma vai ser presidente da Petrobras e as ações caem. Eu acho que a direção é ruim. Um colega meu outro dia falou na empresa uma frase que é muito feliz, que ele disse, a gente sabe o fim do filme, né? Então, eu acho que agora é o momento de se proteger mesmo, baixar o risco e é o que a gente tem feito. O nosso book Brasil está muito pequeno aqui, tá? Nos fundos multimercado. A gente está sofrendo muito mais com o que está acontecendo lá fora do que aqui. Aqui o sofrimento nosso tem sido mais como brasileiro mesmo, na física. A nossa exposição a risco está razoavelmente baixa aqui. Por isso, normalmente, em períodos normais, era para montar um short Brasil gigantesco, por tudo que se desenha. Eu acho que passou a fase de um nome salvador. Acho que os nomes que vão vir de agora em diante são, no melhor dos casos, neutros, assim, sabe? Eu conheço muita gente que estava animada e recusou. Então, isso, para mim, é o principal sinal. Agora, o timing é duro, né, Arthur e Rogério? Porque tem, de novo, a gente sabe da relevância do global para cá e tem muita coisa acontecendo. Mas eu não consigo ver a gente montar. É claro, como, de novo, a gente é muito dinâmico, pode ser que a gente monte posição tática, otimista em algum momento, mas para mim a direção aí nos nossos books lá no que der, baseado em Short Brasil. Acho que o que Short Brasil é o que norteia a nossa cabeça com essa dificuldade de timing por conta do cenário externo. Assim, deixa eu contar uma história para vocês. Eu não sei se eu já contei a história para todo mundo aqui do que foi o Brasil nos meus 28 anos de carreira, né? O Brasil nos meus 28 anos de carreira, e eu e o Genta na Verde fizemos essa conta uma vez, né? Quanto é que subiu o PIB per capita? Agora deu uma ajustada tal, mas, poxa, na época, o PIB per capita brasileiro, e eram 25 anos de carreira naquela época, ou 24 anos de carreira naquela época, o PIB per capita brasileiro tinha crescido 1,1% ao ano, né, ao longo de 25 anos, né? Aquilo que eu chamo de o Brasil tem sido aquilo que eu chamo de um mediocristão, gente. O que é o mediocristão? É um país que cresce esse 1,1% ao ano. O que está por trás do mediocristão? Esse modelo econômico no qual você tenta ficar dando incentivo à demanda, mas você não olha o lado da oferta, e a gente sabe que no longo prazo o que importa de verdade é a oferta, né? Então, assim, você
onera mais o setor privado, aumenta a carga tributária, você aumenta a ineficiência de alocação de capital do Estado, você faz aquilo tudo, então a produtividade marginal do capital cai, a oferta não responde, você dá incentivo à demanda, você tem demanda incentivada, oferta limitada, aparece inflação, um Banco Central independente coloca a taxa de juros real alta, crescimento baixo. Então, o mediocristão, ele é isso. E aí você pensa assim, como é que você aloca capital nesse mundo? Nesses 28 anos agora, eles não foram ruins para o rentista. Assim, é ruim ter que falar isso, gente. É muito melhor ganhar dinheiro financiando, entendeu? Equity de empresas de crescimento e, poxa, os novos mercados livres, as novas XPs surgindo, etc. É muito melhor fazer isso, mas, poxa, quem foi poupador e tinha renda fixa pós nesse período, foi ok. Não posso dizer, meu Deus, foi um período. Não foi um período. O mediocristão foi uma tragédia para o Brasil, gente, porque você crescer 1,1% ao ano, se você crescesse 2,5% ao ano de PIB per capita, que não é um negócio assim, digamos, poxa, chileno, nem chinês, é um negócio assim. Poxa, o PIB hoje no Brasil seria 50% maior. Entendeu? Assim, o mediocristão é uma tragédia em termos de oportunidade perdida, mas em termos de alocação de capital ele é muito claro, né? Ele, olha, primeiro, se protege contra a inflação, porque a inflação é uma característica inerente ao mediocristão, então proteja-se contra a inflação, fique líquido. O mediocristão não tem muita inovação no sentido de que, como o custo de capital é muito alto, empresas novas não surgem, então as empresas líderes têm retorno sobre capital empregado mais elevado, é uma economia mais oligopolizada, então tem até espaço para você olhar de vez em quando, entendeu? A ação de um oligopólio, entendeu? Aqui. E é meio que isso, gente, e algum tipo de diversificação internacional, que vai que a gente vai do mediocristão para alguma coisa pior, né? Não acho que vai acontecer isso, acho que o sistema político brasileiro, ele definitivamente nos previne de entrar num regime de argentinização, mas, entendeu? Acho que você deveria ter algum tipo de diversificação. Então, a alocação ela é muito clara, né? Mais renda fixa, alguns oligopólios, entendeu? Mais renda fixa pós, protege contra a inflação, alguns oligopólios e um pouco de diversificação internacional. É o que eu gostaria de estar dizendo para vocês? Não, gente, eu gostaria de estar dizendo para vocês que o Brasil vai crescer 3%, 4%, que vão surgir novos modelos de negócio, que a gente vai ter uma onda de inovação gigante. Não é o que a gente está vendo. Gente, deixa eu só responder aqui um anônimo também, que eu acho que o Arthur resumiu bem ali, eu acho que o direcionamento das alocações, né, de ter mais pós-fixado, de proteger parte do portfólio em inflação, e alguns oligopólios, né, assim, só traduzindo, alocar nas boas empresas, né, nas líderes dos setores específicos, que eventualmente mesmo, acho que em momentos de crise que a gente passa, elas se mantêm, né, e permanecem no longo prazo, então fazer bons investimentos nesse sentido, né? Então acho que é um pouco disso. Eu não sei se o Arthur quer me complementar, mas acho que esse é o resumo, Não, certo? é exatamente isso. As boas empresas brasileiras que foram capazes de ganhar dinheiro em ambientes macroeconômicos muito hostis como a década de 90. Então, assim, não é que o pessoal não saiba operar em confusão macroeconômica, o pessoal sabe disso, né?